Ei, pessoal, meu nome é Giovana, eu sou aluna aqui do Feedback Ignite Me e eu vou mostrar um pouco de como eu tenho utilizado as ferramentas no meu dia a dia. O primeiro é o e-book, ele me ensinou o método e, como recomendação do manual, foi aqui que eu comecei a minha jornada no produto. E eu entendi o que era feedback e como que eu aplicaria ele no agente de IA. Então, é muito importante que você leia também. A partir disso, eu consegui utilizar o agente e eu vou mostrar um pouco para vocês de como funciona. Essa daqui é a interface do agente. Ele começa com esses prompts prontos já para te ajudar. Então, quando eu comecei, a primeira vez que eu entrei, eu cliquei aqui em como esse agente pode me ajudar, para eu poder entender como que ele poderia me auxiliar e ele vai responder todas as funcionalidades dele. Agora, para fazer uma demonstração mais rápida para vocês, eu já tenho um problema aqui onde eu trabalho e eu vou demonstrar para vocês como que ele me ajudou. Então, como eu já tenho um caso para poder contar para ele, eu cliquei nesse segundo botão. E aí ele vai me auxiliar com o roteiro de feedback que eu tenho que dar para esse colaborador. E aqui ele me responde, falando que vai montar o roteiro de 5S. E aí eu preciso de responder para ele, né, todos esses passos. E aí aqui eu vou contar um pouco para ele da minha história com esse colaborador, como que tem sido e o que eu quero, né, corrigir nele. No meu caso, eu vou falar para ele que eu sou gerente de uma academia. É, o meu problema é que eu tenho um professor aqui da academia que tá chegando frequentemente atrasado e eu preciso corrigir ele porque já tem mais ou menos assim 2 semanas que esse comportamento tem se repetido. Então eu vou contar isso para ele. Então eu tenho um professor que está chegando frequentemente atrasado e é preciso corrigir isso. Aqui na academia a gente já tem uma política de que, né, o professor precisa estar aqui pontualmente no horário da aula. Então, como eu já tenho aqui, eu estou contando livremente para ele, mas se você tiver dificuldade, ele dá aqui o passo a passo. Então, qual que é o fato? Aqui eu já contei. O fato é que eu tenho um professor que está chegando frequentemente atrasado e eu preciso corrigir. Onde e quando aconteceu? Aconteceu na minha academia. Eu já contei para ele que eu sou uma gerente de uma academia. Então, qual o processo que foi quebrado? Eu vou contar agora. Que a gente tem uma política aqui na academia, onde é uma regra. O professor está pontualmente no horário da aula que foi marcado com os alunos. E aí, eu posso falar sobre o impacto. Se você não tiver o impacto, você pode falar para ele que você ainda não consegue descrever o impacto, né? Mas se ele puder te ajudar com isso. Mas no meu caso, eu já tenho. Eu recebi reclamações dos alunos através do nosso saque. E isso aconteceu antes, ou foi a primeira vez. Eu já falei que ele está chegando frequentemente, então não preciso repetir. E aqui ele pergunta sobre o tom que eu quero usar no feedback. Aqui, para ele ajustar o tom, eu não sei se eu quero que ele seja mais humano, mais objetivo. Então, eu vou falar um pouco sobre como é esse meu colaborador. É, eu vou falar que esse professor, ele é reativo e não gosta de ser corrigido. E eu vou pedir para o próprio agente me sugerir é, um tom para falar com esse meu colaborador, com esse meu professor. E vou enviar. Aqui já me trouxe uma análise como consultor, né, da situação, já me deu o tom recomendado para essa conversa e me deu um roteiro pronto, ajustado já nesse tom e que eu posso ler aqui e fazer os ajustes, por exemplo. Eu ainda acho que está sendo muito duro, né? Então eu vou pedir para ele que ele mude para um tom um pouco mais leve, assim, para eu conversar com esse colaborador, porque ele de fato é bastante reativo. Então eu vou falar com ele que eu achei que ficou muito duro. Pegue mais leve. Aqui ele já fez o ajuste para mim, então ele faz novamente a análise, novamente o tom ajustado e traz para mim uma nova perspectiva de roteiro já ajustado para o tom que eu quero para essa conversa. E aqui também ele me dá, né, algumas dicas de condução, então falar menos frases, ter menos justificativa e ter mais tranquilidade. E ele já me fala, né, como lidar com a reação, a possível reação desse colaborador e como fazer, né, o acompanhamento para que esse comportamento não volte a acontecer. Então, é basicamente isso. É assim que eu tenho usado o meu agente, mas tem muito mais coisas que vocês podem explorar. Essa daqui é só uma demonstração. Caso você ainda não
tenha um feedback pronto ou não saiba como, né, contextualizar o agente para a situação que você está vivendo, a gente tem esse terceiro botão, onde que a gente fala com ele que a gente não sabe explicar o contexto e ele vai fazer perguntas para ajudar a gente a montar. Aqui ele já vai trazer todas as perguntas baseadas no roteiro 5S para que você responda e ele vai gerar, depois disso, um roteiro assim como o anterior. E bom, é assim que eu tenho usado o agente, e o mais interessante é que ele sempre está sendo atualizado com novas metodologias e novas práticas. E é isso. Obrigado por ficar até aqui.